Para a nossa secretária de Educação, professora Berenice, para a prefeita atual, Michele, e para as outras secretarias, para que todo mundo tome conhecimento na gestão, os secretários também, qual é a reivindicação dos servidores, e cada secretário na sua pasta fazer essa luta, essa discussão com os 6 servidores de pasta, da sua secretaria, para ver se a gente avança mais e mais, e que a gente possa também trazer de volta algumas percas ou perdas que nós tivemos, certo? Então eu queria terminar minha fala, senhor presidente, dizendo uma frase aqui do Karl Marx. Essa frase é conhecida de vocês, está lá no blog, é muito conhecida, que a emancipação dos trabalhadores, ela só acontece se ela for da autonomia e da autoria dos trabalhadores, tá? Ele não diz exatamente assim, eu tenho mais uma palavrinha, mas que nós somos os responsáveis pela nossa emancipação. Patrão nenhum, nem aqui, nem na China, nem no mundo inteiro, emancipa trabalhador. É o próprio trabalhador com a sua luta, com responsabilidade. Tá certo? Então, bom dia para todos e todas. Bom dia a todos. Só justificando, pessoal, pedir desculpas a todos. Porque nós temos um vídeo para passar da FETANSE. Infelizmente, hoje de manhã a tela caiu aqui, danificou o equipamento, inclusive quase machucada, mas nós já estamos providenciando outro equipamento para colocar, para passar para vocês, enquanto o presidente fica à disposição da sala. E nós encerraremos com o vídeo. Certo? Gostaríamos que não se dispersassem. E assim, é um orgulho muito grande hoje, numa quinta-feira, vocês todos estarem aqui nos prestigiando e, na verdade, unindo forças conosco. Obrigado. Bom dia a todos. Apresentar as desculpas pelo atraso, mas trabalhei até tarde da noite e amanheci infelizmente começando isso que não estava legal ontem à noite e não amanheci muito bem. Mas já estou aqui, gostaria de falar poucas palavras, talvez no início alguém diga assim, por que esse tipo de discurso, que eu quero chamar a atenção para esse momento especial que a gente está vivendo no Brasil, seria mais ou menos o seguinte, de acordo com o atual cenário político, a previsão é que a oposição, estou falando de Brasil, que a oposição invista em uma campanha suja, a exemplo do que foi protagonizada por Serra em 2010, na disputa com Dilma Rousseff. Tudo isso porque está em jogo o 4º mandato de uma presidência da República da classe trabalhadora. Então a oposição não está conformada com isso, da classe trabalhadora ter chegado lá. E está fazendo tudo possível e impossível para tirar os trabalhadores do governo. Há muitas propostas e projetos políticos em disputas nesse momento. De todos os segmentos da sociedade, todos os empresários, enfim. Cada um tem seu projeto político e luta para que ele seja implantado. O movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras está ao lado da classe trabalhadora. Do outro lado estão os patrões. A análise da conjuntura é importante para que os debates ocorram de forma mais próxima da realidade política atual. Gestão administrativa, financeira e política de sustentabilidade do movimento sindical dos trabalhadores e das trabalhadoras, no caso municipais de Beberibe. Proposta sobre gestão administrativa e financeira e a previsão orçamentária para o exercício 2013
é a importância de realizar uma formação sindical, que a gente tanto fala, mas nunca acontece, né? Nas bases, precisamos organizar o movimento sindical, para sua autossustentação, tratar dos rumos da sustentabilidade financeira do sindicalismo, do sindicato, no caso nosso. Enquanto existirem trabalhadores injustiçados e não implantarmos nosso projeto de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público municipal, não abriremos mão da luta pela construção de um movimento sindical organizado. Vivemos um processo evolutivo de aperfeiçoamento da gestão político-financeira para fortalecer as lutas e as conquistas. Carecemos de formação político-sindical enquanto estratégia para o fortalecimento da luta. As transformações que precisamos fazer no serviço público precisam estar conectadas com as mudanças que ocorrem na sociedade. Sabemos que não é uma missão fácil, pois é enorme o desafio que o mundo nos coloca para fazer sindicalismo. Por isso, é tão importante investirmos em formação político-sindical, formação política para os sindicalistas que formam os sindicatos, para assumir um compromisso com o projeto dos trabalhadores. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós já temos 10 anos de sindicato, né, sem contar o tempo de associação, e a gente se depara com situações inusitadas, do tipo amadorismo mesmo no sindicalismo, entendeu? Nós vemos pessoas, todo momento, lá no sindicato, deixando a gente zonzo, sem entender o que está acontecendo. Porque se mistura, digamos assim, o movimento, né, a luta dos trabalhadores com a política. Mas no Beberibe, não sei, não conheço os outros lugares, mas no Beberibe de forma muito acentuada. As pessoas não passam a política, vamos nos unir, porque se sofremos juntos, por que não lutarmos juntos? Se isso não acontece, alguma coisa está errada. Aí tem depoimento dos mais adversos possíveis, que deixa qualquer um sem norte, sem saber o que fazer. Porque uma hora chega o servidor e diz que o sindicato não faz nada, e que o sindicato é isso e aquilo, e esquece que ele é sindicato. Então, se o sindicato não faz nada, pois faça alguma coisa. Você é sindicato. Sindicato não é uma cadeira, a gente já diz tanto isso, não é uma sede, não é, né? É cada um de nós. Então a gente não pode falar mal da nossa única entidade, né, capaz de nos defender. Porque a gente sabe que o patrão, ele vai ver os números, se pode ou não pode pagar. Mais ou menos assim, quando a gente elaborava o PNE lá em Brasília, surgiu uma questão: 10% do PIB para a educação, tá bom. Daí o governo vem dizendo que o PIB caiu, enfim, com isso ele não vai poder dar 10%. Mas qual é o discurso do trabalhador? O PIB caiu, então 10% não dá mais para nós, queremos 15%. Não é esse o discurso do trabalhador? Estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, é preciso se unir, até porque a nossa campanha é unificada, longe, certo? Mas muito longe das emoções políticas, das paixões políticas. E, por exemplo, ontem uma servidora disse, certo, para um vereador, a servidora eu estava atendendo uma pessoa, eu não sei se eu posso falar o nome dela, não sei se ela está aqui no momento, se tiver, me autorizar, eu falo. Eu estava atendendo uma pessoa sobre a Pivida, e entra uma outra servidora, sem nem bater na porta, entra e eu não posso fazer nada. Era o mesmo assunto, a Pivida sentou, só que começou a falar mal da gestão atual, muito mal. E aquilo me causou estranheza, né? Porque não é para isso que a gente está ali. Até porque a outra servidora
era da gestão atual, trabalha na gestão da secretaria, e a outra é um magoado, né? Então, assim, eu cortei, certo? Chato isso, cara, tem que falar, entendeu? Porque não dá para dormir com esse tipo de sentimento. Só um caso eu vou citar, para vocês terem uma ideia. Daí eu disse, olha, você tem consciência que o que está acontecendo com relação ao salário de dezembro é culpa da gestão que saiu? Você tem essa consciência? A pessoa saiu da cadeira batendo a porta e depois foi dizer para o vereador que eu tinha dito que o Odivar merecia uma bala na testa. Então, assim, se chega nos ouvidos do Odivar isso, me coloca numa situação difícil, e isso é mentira. Então, é esse tipo de servidor que a gente vai trabalhar. Por isso que eu me culpo quando não tem informação política sindical, não é isso, Zuneide? Isso me angustia muito. Como eu gostaria que todos os servidores agora, nesse momento, se sentissem sindicato. E não gestão passada ou gestão atual, mas que estivessem aqui para lutar pelos seus direitos. Por quê? E aqui eu digo sem, não é fofoca, não é nada, aqui ó. Temos que nos preocupar sim. Porque o Ivan Filho, por exemplo, falava muito mal do Irineu, que veio na gestão aí passada, e que o sindicato não aceitou o Irineu aqui em Beberibe, certo? Porque o próprio Ivan Filho dizia que era a carrasca do servidor, e agora tem uma figura aqui em Beberibe, que era sócio do Irineu, separado do escritório, que é o Paulo Lira, que está propondo a revisão do plano de cargos em carreira dos servidores, alegando que do jeito que está, não dá para pagar. O que eu entendo com essa expressão? Do jeito que está, não dá para pagar, porque está bom demais para nós, né? Então tem que tirar direito para poder pagar. E eu não estou inventando isso porque está escrito aqui no documento que a secretária de Finanças entregou para o Ministério Público. Tá certo? Então eu não venho aqui para tá falando besteira. Está aqui, muito claro. Tá certo? Quando ela diz aqui, ela vai citando, tá certo, as dificuldades que o município enfrenta, que são verdades, ok? Todo mundo sabe. Agora, ela diz assim que tais fatos que ela vem alegando, né, ao longo do documento, ela diz tais fatos e o flagrante desequilíbrio entre o atual plano de carreira e remuneração do magistério exigem indubitavelmente a urgente revisão do referido plano, para a qual, mais uma vez, esperamos contar com ela está pedindo apoio do Ministério Público para revisar o plano de cargos e carreira do magistério, porque do jeito que está, não dá para pagar. Ou a categoria, não só do magistério, mas todos os servidores de Beberibe, que vai ser revisado da educação, da administração e da saúde, que ainda não está pronto. Então é uma questão de brigar com ninguém não, mas de defender com unhas e garra, com todas as forças, é uma negociação. Se eles vão propor tirar 10%, a gente vai querer que aumente mais 1% ou 2%. E essa briga vai depender de quem? É uma briga mesmo. Ok? Passa-se 30 anos para conquistar uma coisa e em nome de uma bendita crise vai se perder agora. Não é assim que se negocia por paixão política? Olha, você é minha prefeita, votei em você, mas o meu direito é sagrado. Vamos encontrar um termo, não é isso? Sem precisar xingar ninguém, gente, pelo amor de Deus. Eu peço a vocês que sejam multiplicadores onde encontrar um servidor revoltado, a palavra é essa, porque eu gostava do, né? E perdi, quem é que gosta de perder? Principalmente quando não se tem a consciência, porque os políticos estão lá nos restaurantes almoçando os outros que foram adversário político. Não é isso? Os eleitores aqui brigando entre si, puxando o tapete do companheiro. Vamos acabar com isso. Então a minha fala, eu vou deixar tudo agora por conta da nossa companheira Zuneide, e tem vídeo, tem tudo, eu ia nem falar isso, mas eu não conseguiria dormir em paz se eu não pedisse isso a vocês. Vamos nos unir, seja qual for o problema, a melhor solução é a união. E quando for brigar, briguem com o problema. Não brigue com quem causou o problema, porque Deus disse, eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. Então vamos brigar em cima do problema. E a pessoa que causou o problema não se sinta problema.
Porque quando eu digo que a sua atitude foi irresponsável, eu não estou dizendo que você é irresponsável 100%. A sua atitude foi irresponsável. Como o próprio Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, nada há no mundo de todo impuro. Então vamos ver o que tem de puro das coisas ruins, que tem alguma coisa boa lá, tá certo? Então obrigado pela atenção de vocês e vamos evoluir juntamente comigo, que eu também preciso evoluir, porque no momento como este, dá vontade ainda, sinceramente, de fazer o que a pessoa fez, levantar e sair batendo a porta. Mas a gente tem que respirar fundo, né? Olhar para dentro, que Deus está dentro de nós e se agarrar na mão dele. Então, obrigado pela atenção e sucesso nas nossas negociações. Eu conto com o apoio de todos vocês. Acho pouco o número que está aqui. A gente preparou lanche para 300 pessoas. Oi? Pois é, 130 pessoas mandaram preparar 300 lanches e lá vai o nosso dinheiro desperdiçado. Mas é isso aí, o povo está satisfeito. O que está acontecendo, não quer vir a luta, não é isso? A realidade é essa. Obrigado. Obrigado. Eu sei que eu vou agradar todo mundo, viu, gente? Mas é assim mesmo, tá bom? Eu nasci para isso. Obrigado. Um abraço. Olha, tem uma frase célebre de presidente dos Estados Unidos que foi assassinado com o nome dele. É o Kennedy, né? Ele diz assim, ó, eu posso não saber o caminho do sucesso, mas com certeza o teu fracasso é tentar agradar a todos. Impossível, porque nem Cristo agradou. Tá certo? Então tem que dizer, diga, vai doer quem doer, vai agradar a outros. Essa é a verdade. Obrigado. Sucesso.